Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz, salve Maria. Que bom que nós estamos juntos mais uma vez aqui no nosso canal do programa Tempo de Recomeçar, levando a mensagem do coração de Deus até o seu coração. Sempre bom nós podermos compartilhar esses momentos na presença de Deus, na presença da Palavra de Deus. Por isso, nesse dia 11 de fevereiro, terça-feira, hoje nós estamos celebrando Nossa Senhora de Lourdes. Mais uma vez, Nossa Senhora se manifesta. É a mesma, a Mãe de Jesus. Ela se manifesta ao mundo, desta vez a começar por uma jovem chamada Bernadette, no ano de 1858, em Lourdes, na França. Ela então se manifestou a esta jovem. E ela, então, Maria estava chamando, através dessa humilde jovem, chamando os pecadores à conversão. Eu e você somos chamados a nos convertermos, suscitando na igreja grande zelo pela oração e também pela caridade, a serviço dos pobres. Que nós, com a intercessão de Maria, nossa Mãe Santíssima, a Mãe do Senhor Jesus, vamos iniciar então esse nosso programa, nos colocando na presença do nosso Deus maravilhoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E hoje a Igreja nos traz para a nossa oração, para a nossa meditação, para a nossa salmodia, para o nosso louvor, o Salmo 83. Eu vou ler aqui, vamos orar juntos os versículos 2 e 5, que nos dizem: como são amáveis as vossas moradas, Senhor dos exércitos! Felizes os que habitam em vossa casa, aí eles vos louvam para sempre. A casa de Deus, o lugar do louvor, da oração, o local da adoração. Irmãos, e quando nós falamos a casa de Deus, nós não estamos falando apenas daquele templo, mas sim estamos falando da morada de Deus, que é o nosso coração. Aqui é o lugar que Deus habita. O nosso coração é a morada de Deus. E nós muitas vezes trazemos em nós esta morada, mas nós mesmos não moramos com o Senhor nesta morada que está dentro de nós. Dá para entender, não é? Então, a gente nos colocarmos, abrir o nosso coração e adentrarmos nele juntamente com o Senhor, para que nós possamos ter esta intimidade profunda com o nosso Deus maravilhoso. Nós não podemos nos esconder de Deus, não podemos desdenhar da presença de Deus, não podemos ser indiferentes. Quando fazemos isso, nós sofremos, porque o nosso espírito, a nossa alma, tem sede de Deus. E como é difícil, pensa quando você está com sede. O que você mais quer é beber água, não tem outra coisa que sacia a sua sede. Não são refrigerantes, não são sucos, mas sim a água. E assim também Deus. A nossa alma tem sede, mas tem sede de Deus. Nós podemos dar tudo que nós quisermos, tentarmos preencher essa sede com outras coisas, mas nós só seremos saciados se nós buscarmos beber na fonte da água viva que é o Senhor. Vamos ouvir a palavra de Deus que está em Marcos 7, de 1 a 13. Marcos 7, de 1 a 13. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor.
os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, tinham se reunido em torno dele e perceberam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Com efeito, os fariseus e todos os judeus, apegando-se à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. E quando voltam do mercado, não comem sem ter feito abluções. E há muitos outros costumes que observam por tradição, como lavar os copos, os jarros e os pratos de metal. Os fariseus e os escribas perguntaram-lhe: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Jesus disse-lhes: Isaías, com muita razão, profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos. Deixando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens. E Jesus acrescentou: na realidade, invalidais o mandamento de Deus para estabelecer a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e todo aquele que amaldiçoar pai ou mãe seja morto. Vós, porém, dizeis: se alguém disser ao pai ou à mãe qualquer coisa de minha parte te pudesse ser útil, é corbã, isto é, oferta, e já não lhe deixais fazer coisa alguma a favor de seu pai ou de sua mãe, anulando a palavra de Deus por vossa tradição, que vós vos transmitistes, e fazeis ainda muitas coisas semelhantes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, o Senhor, Ele se coloca no meio das pessoas, Ele está sempre no meio das pessoas. E aqui, mais uma vez, nós vemos que Jesus, Ele se pôs entre os fariseus e alguns escribas. E estes, então, começaram a questionar a Jesus, porque os discípulos do Senhor não haviam lavado as mãos para tomar a refeição. Isso era um costume deles e é até hoje, né? Eles não fazem as suas refeições sem ter lavado suas mãos de forma minuciosa. E eles ficaram presos a isso. E ficaram cobrando então o Senhor por isso. E eles falavam da tradição, do costume, né, que havia entre eles. E então o Senhor fala para eles que Isaías bem disse a respeito deles, que esses o honravam com os lábios, mas o coração estava distante de Deus, estava distante dele. Irmãos, muitas vezes nós cometemos também atos de farisaísmo, de escribismos, porque nós ficamos mirando as falhas, os defeitos dos outros, por eles não se comportarem como nós, por eles fazer as coisas diferente. Aqui, esses fariseus e escribas, eles tinham uma certa notabilidade
Eles eram pessoas que ostentavam uma fé e como se diz, uma fidelidade à lei. Então, eles agiam de acordo com a lei. E eles não reconheciam, eles não olhavam para a misericórdia, mas somente para a lei. O Senhor, Ele se põe no nosso meio também. E a palavra de Deus já vai nos dizer que Deus olha o coração. O homem olha a face, o homem vê a face, mas Deus vê o coração. Portanto, irmãos, é preciso que nós, muito mais do que lavar as nossas mãos, precisamos purificar o nosso coração, para que nós não sejamos como os escribas e fariseus. Abrir o nosso coração, pedir perdão das nossas faltas, confessar sacramentalmente os nossos pecados, para que então o nosso coração seja purificado. Não adianta nós falarmos palavras bonitas, não adianta nós termos uma boa ou ótima oratória. Deus olha o coração. Deus não olha se nós estamos falando bonito. Deus não olha se nós conhecemos aqui na cabeça as leis, até mesmo a lei de Deus. Mas Ele olha para o coração. E coração é misericórdia. Misericórdia vem de coração, córdia, de cordes, de coração, do latim. Deus olha a misericórdia. Então não importa se nós estamos com as mãos sujas. Claro que por questões de higiene é sempre bom e aconselhável nós nos lavarmos, purificarmos realmente as nossas mãos. Mas, sobretudo, purificar o nosso coração, para Jesus entrar, para Jesus reinar, para Jesus permanecer em nós. E nesse dia de Nossa Senhora de Lourdes, queremos pedir, ela que como ninguém soube fazer a vontade de Deus, ela que como ninguém soube obedecer, ela que como ninguém soube oferecer o seu coração para Deus. Vamos então, pela intercessão de Maria, pela intercessão de Nossa Senhora, colocarmos a nossa vida diante do Senhor, colocar as nossas fraquezas, colocar as nossas tradições, colocar os nossos costumes, maus costumes, muitas vezes, pedindo pela intercessão de Nossa Senhora. Vamos juntos rezar, pedindo a ela a sua intercessão, a sua bênção, sua companhia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Salve Maria!